Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos estudos de desenho descritivo. Então, hoje vamos falar um pouco sobre proporção áurea, tá? Inicialmente, já trago para vocês aqui, né, um pouco da parte histórica, né? Então, nós temos aí a proporção áurea, né, ou a geometria sagrada, né, que teve início basicamente através dos estudos de Pitágoras, tá? Então, ele ficou fascinado, enfim, né, pela essa lógica e pela matemática que estava então escondida aí, né, nos números, tá, na natureza. Então, a partir desses estudos, enfim, ele conseguiu perceber então que nós temos aí, né, um número que vai se destacar muito mais do que os outros, que é o número 4. Então, a gente tem 4 luas, tem as 4 estações do ano, tem 4 elementos, tem as 4 idades do homem, tá? Tem os 4 pontos cardeais, também temos aí os 4 reinos, tá, gente? E aí, enfim, a partir dessa observação da realidade, aí, né, ele conseguiu estabelecer, enfim, uma teoria aí sobre a proporção áurea, tá? Então eu coloquei para vocês aqui inicialmente, tá, um vídeo. Esse vídeo aqui está disponível aqui no link, tá? Ele é um vídeo um pouquinho antigo, né, que ele basicamente vai trazer então alguns conceitos aí e vai trazer também exemplos de aplicação, tá? É um vídeo do Pato Donald, então bem divertido aí, tá? Então eu peço que vocês acessem aqui o vídeo, né, e deem uma olhada nesse material antes para a gente poder dar continuidade aí nessa parte introdutória, tá, gente? Bom, gente, então a partir do vídeo, que deu para ter uma noção então sobre a proporção áurea, tá, mostrando então vários exemplos de aplicação ao longo da história, a gente consegue perceber então, né, que tanto o Pitágoras, né, que foi o precursor ali, como seus seguidores, né, procuraram então criar a proporção geométrica perfeita para as coisas naturais do mundo, né? Então, o homem, a natureza, os animais, enfim, né? Tá? E aí aplicando isso de diversas formas, como a gente conseguiu perceber, tá? Principalmente nas artes e na arquitetura. Depois, gente, ó, o Fibonacci também, né? Ele conseguiu entender, né, que numa sucessão de números, então, se a gente pegar como referência aqui os dois primeiros números da sequência, tá? Como o 0 e o 1, tá? Os seguintes vão ser obtidos também através da soma dos seus dois antecessores, né? Então a gente consegue perceber isso, né? Tá? Então, ó, 0 mais 1 vai dar 1, né? Tá? 1 mais 2 vai dar 3, 2 mais 3 dá 5 e assim por diante, tá? E aí se eu dividir então, né, qualquer número pelo anterior, né, a gente vai extrair uma razão que é uma constante transcendental, né, que é conhecida como número de ouro. Tá? Então a gente vai chegar neste valor que está aqui, que é 1,618. Tá? E aí a partir desses estudos então foram criados o retângulo áureo, como a gente conseguiu perceber ali pelo próprio vídeo, né? E também a espiral áurea, que também nós vimos alguns exemplos. Tá? Então essas estruturas que vão auxiliar então na construção das composições visuais, tá? Para a gente tentar chegar nessas proporções mais perfeitas, né? Então aqui eu coloquei só para poder ilustrar aquilo que estava também no vídeo ali, né, gente? Então tanto o retângulo áureo aqui quanto a nossa espiral áurea, tá? Então como é que a gente consegue traduzir isso, tá, gente? Então fazendo a seguinte relação aqui, né? Tá? Ó, nós temos A sobre B, que vai ser basicamente aqui, né, A mais B sobre A. E isso a gente vai ter então aquele valor que eu falei para vocês, né, tá? Que é 1,618. Então, a partir desta relação, enfim, né, nós vamos conseguir então chegar nessa proporção áurea, tá? Aqui eu tentei traduzir para vocês então de uma maneira mais prática, tá? Vamos pegar então um quadrado, né, o lado do quadrado. Eu vou multiplicar esse lado por 0,618. E eu vou ter que encontrar aqui, né, a medida faltante do lado maior do retângulo. Tá? Da mesma forma, pego o lado do quadrado e vou pegar essa medida faltante do lado maior do retângulo e eu vou dividir por 1,618. O resultado para mim tem que ser o quê? Tem que ser o lado do quadrado. Então, tentando traduzir essa teoria, né, na fórmula matemática, digamos assim, né, é esse resultado que eu preciso encontrar. Aí eu coloquei para vocês, né, de forma numérica aqui para a gente comprovar. Tá? Então se eu tenho um lado do quadrado, né, lembrando que os 4 lados são iguais, né, com 4 centímetros, tá? Poderia ser então 4 centímetros no meu exemplo aqui, eu vou multiplicar por 0,618.
aí eu vou achar esse valor aqui, ó, tá? Que seria então a medida do lado maior do retângulo, né? Seria 2,47 com 2 aqui, tá? Da mesma forma, então, né? 4 mais a medida faltante do lado maior, que eu achei aqui, eu vou dividir isso por 1,618. Eu vou ter que encontrar os mesmos 4 centímetros, tá, gente? Então, aqui a gente consegue comprovar, então, matematicamente, né, aquela teoria, enfim, sobre a proporção áurea, tá? E aí eu fui colocando para vocês alguns exemplos, né, para depois a gente entrar de forma mais direta aí, né, para vocês poderem fazer os exercícios, tá? Então eu botei aqui um exemplo, né, de uma pintura aqui, né, de uma imagem, né, tá? Na verdade isso aqui é um cartaz, né, gente? Tá? Então tu tem aqui ela sendo dividida por duas linhas diagonais, tá? A gente tá aqui, tu consegue perceber, tá, com o traço azul aqui, né? Onde a intersecção dessas linhas é o centro exato do cartaz, né? E é nesse centro que temos então atenção para os quadris aqui da nossa dançarina, né? Pegando esse exemplo aqui, tá? Logo a imagem vai se adequar e se adapta perfeitamente, né, ao círculo perfeito também no centro do cartaz. Então vocês fizeram isso, tá? Vocês fizeram de forma assim aplicada quando a gente estudou lá, né, os polígonos inscritos, por exemplo, dentro da circunferência. Então a gente fez isso nos exercícios. Inclusive tem o último exercício ali da nossa lista 1, que é o escudo do Capitão América, é justamente a aplicação prática desta teoria aqui, né? Só para poder exemplificar para vocês, tá? Então aqui, agora sim, aqui uma pintura, né? Tá? Então eu tenho um outro exemplo aqui, né, onde eu estou utilizando basicamente aqui o retângulo, tá? Então isso está distribuído aqui, enfim, né, para poder trazer, enfim, essa melhor harmonia aqui no caso para esta pintura, tá? E aí eu coloquei para vocês, né? Isso vai me ajudar então no meu trabalho, né? Com certeza, né, gente? Então, basicamente para tentar fornecer essas proporções, né, aos quais chegaria então de um modo ou outro gastando um pouco mais de tempo. Então, na verdade, é para tentar ter isso de forma, digamos assim, amparado pela matemática, digamos assim, né, entendendo como é que vai se dar essa relação, para tentar traduzir isso de forma prática para dentro dos trabalhos, aí, das aplicações que forem necessárias, tá? Então, por que a gente acaba se agradando tanto, se interessando? Às vezes a gente nem percebe isso, tá? Porque também as pessoas, né, então nós, né, somos feitos de proporções áureas, né? Seja aqui por espelhamento, ou por similaridade, enfim, né? Então isso vai acabar agradando o nosso olhar humano aí, né? Tá? Então, por mais que a gente não perceba isso, né? Então isso está acontecendo, digamos assim, no nosso dia a dia, tá? Aí dentro dos exemplos que foram até mostrados no videozinho do Pato Donald ali, né? Então a Nautilus, né, gente, ó, e as outras conchas, né? Elas vão se abrir, por exemplo, nessas espirais logarítmicas aqui, né? Que vão ser caracterizadas então justamente por essas proporções áureas. Então a face e o corpo humano também vão guardar as mesmas relações matemáticas, tá? Isso vai também se dar nos outros seres vivos, só para poder exemplificar aí, né? Então aqui eu coloquei para vocês então, ó, diversos exemplos então, né, dessa proporção áurea na natureza, tá? Então a gente consegue perceber, enfim, como eu disse antes, né, no nosso dia a dia aí, né, várias possibilidades, enfim, de aplicação da proporção áurea, né? Então novamente aqui na arquitetura, né, então a gente tem, por exemplo, aqui no Partenon, né, peguei um exemplo clássico, né, onde a gente vai conseguir encontrar aqui esta mesma relação, tá? Se eu pegar como referência aqui, eu peguei agora exemplos do design gráfico, tá? Então, olha uma marca, né, gente? Ó, todo mundo conhece aqui a marca da Apple, né? Então, olha a complexibilidade, enfim, aqui para mim conseguir chegar, enfim, nessa marca, enfim, né, que tem toda assim, um valor agregado aqui, né? Tá? Então, assim, ela te dá esse conforto visual, enfim, né? Ela é muito bem, digamos assim, planejada, né? Muito bem organizada, né? Então tem um porquê por trás disso, tá? E é justamente a proporção áurea. E eu fui colocando vários exemplos para vocês, ó, aqui pegando o caso da Toyota aqui, tá? Nem sei se essa aqui é a última marca da Toyota, tá, gente? Mas aqui eu encontrei justamente nesse estudo de caso aqui, mas só para mostrar para vocês, tá? A Pepsi aqui, gente, ó, trabalhando na verdade aqui com os círculos, né, mas seguindo, ó, as mesmas relações aqui, ó,
tá? O A aqui, né, que seria então a parte do retângulo, né, a parte maior, e o B do quadrado, né? Então, levando isso para depois trabalhar então aqui o diâmetro da minha circunferência, né? Tá? Então aqui aplicado aqui de forma bem específica na Pepsi, né? Tá? Aqui eu tenho então do Twitter a mesma coisa, né, gente, ó. Então foi trabalhado aqui basicamente, né, com os diâmetros diferentes a partir da proporção áurea, tá? Então foi trabalhado então como referência, né, esses diâmetros para poder construir aqui, enfim, né, a parte do, enfim, do símbolo aqui, né? Tá? Depois eu coloquei exemplos para vocês, ó, aplicado então, por exemplo, dentro de websites, né? Dentro do layout, para poder, enfim, ter uma melhor organização, ter uma melhor legibilidade, tá? Ó, outros exemplos aqui, né? Tá? Também falando de materiais gráficos diversos, então assim, ó, dentro do design gráfico, enfim, né, tu pode ter diferentes necessidades aqui de aplicação com relação à identidade visual, por exemplo, né, de um determinado produto, de uma determinada empresa, né. Isso está aplicado aqui em diferentes tipos de materiais, tá? E está sendo considerado então a proporção áurea aqui também. Eu peguei um exemplo aqui do projeto aqui, enfim, do Pedro Paneto, enfim, aqui tá só como trazendo, enfim, essa referência, tá? Mas para poder ilustrar. Aqui um rótulo de bebida também, tá, gente, ó. Então, a gente consegue perceber que ela acaba direcionando, enfim, a espiral, né? Ela acaba direcionando o nosso olhar, tá? Então, ela parte, digamos, aqui dessa questão aqui do selo que tem no canto, né? E ela acaba te direcionando aqui onde eu tenho a questão do teor alcoólico da bebida, digamos assim, né? Para esta parte aqui, né? Então, ela acaba digamos, direcionando o teu olhar, né, para te poder fazer essa leitura, no caso aqui, né, dessa peça gráfica. Tá? Aqui um outro exemplo para vocês, então eu coloquei aqui um projeto editorial, tá, gente? Então no caso aqui é uma capa de uma revista. Então olhem como foi trabalhado aqui a seção áurea, ó. Então eu tenho a proporção, enfim, aqui, né, na divisão então dos quadrados, tá? E aí eu consigo perceber como isso foi encaixado, por exemplo, aqui no rosto, tá? Dentro da fotografia, né? Tá? Eu tenho a parte toda vazada, por exemplo, aqui. Então isso é intencional, né, gente? Ó. E aqui está mais concentrado, enfim, né, a questão da marca da revista, enfim, né? As demais informações aqui em cima, né? Então, dentro do projeto editorial, olha como valorizou, enfim, a capa, enfim, dessa revista, tá? Aqui um outro exemplo também para vocês, aqui, né? Então, um outro exemplo de revista, tá? Mas aqui eu trabalhei então com a proporção de 1 para 1 para 1, né, no caso, né? Então aqui eu já tenho todos os quadrados iguais aqui, tá? Então, mas mantendo a questão do retângulo aqui, né? Tá? Então eu tenho a mesma medida. O design de produto, aqui eu peguei assim alguns exemplos, tá, gente? Eu peguei um clássico aqui também, né? Tá? A cadeira aqui do Charles Ames, né? Então, de 1946, né? Então a gente consegue perceber aqui onde tem as vistas desse produto, a gente consegue perceber também toda a relação, enfim, aqui de proporção, né? Para poder definir esse produto. Então, olha como é interessante isso, né? Às vezes a gente não percebe, né? Mas a gente acaba, enfim, tendo algumas preferências, né? Ou se agradando de determinados produtos, justamente quando a gente percebe, enfim, essas características, tá? Aqui também no trabalho do Mies van der Rohe, então também outros clássicos aqui, né? Tá? Então a cadeira Brno e a Barcelona também a gente consegue perceber essas relações nas suas formas aqui, tá, gente? Só como exemplo também, né? Tá? Ó, o New Beetle, né? Cara, não é o New Beetle mais, né? Mas quando foi lançado aqui todo o projeto, né? Enfim, né? Foi levado em consideração, né? A proporção áurea também, tá? Então é um outro case aqui, né? Peguei outros diferentes para mostrar para vocês, por exemplo, aqui na parte de design de moda, tá, gente? Olha aqui, ó, tem fotografia, né? Olha como foi trabalhado, então, né? Da fotografia que eu tenho na esquerda para a direita, digamos assim, né? Olha como foi trabalhada, então, a proporção, pensando, enfim, justamente dentro deste material aqui específico, né? Então chegou a ficar até mais afinada aqui a senhora, aqui a moça, né? Na foto, tá?
Da mesma forma aqui, né? Tá? Então olha como foi também considerada a proporção áurea aqui, né? No terceiro exemplo, eu deixei para vocês aqui que tem as linhas, né? Então a gente consegue perceber essa distribuição de maneira mais clara. Olha a diferença de percepção que você tem, então, né? Da imagem aqui, né? Mais à esquerda para a imagem que está na direita, tá? Então por isso que eu falei assim, às vezes a gente é enganado, né? Dá para dizer assim, né? Porque a gente acaba tendo algumas preferências, aí depois que a gente, quando consegue fazer esse, digamos assim, essa análise mais de forma mais específica, né? A gente acaba percebendo, né? Por que que isso acontece, né? Tá? Então eu coloquei aqui para vocês, pegando a questão da fotografia, então, né? Então eu tenho basicamente a relação das colunas e das linhas aqui, né? Então nesse caso, ó, eu estou considerando aqui, né, a proporção AD1, tá? Esta do meio aqui está com 0,618, tá? E aqui eu volto para 1 novamente, tá? Isso nas minhas colunas. Se eu considerar então as linhas, né, eu vou fazer a mesma relação, né? Vou trabalhar então com 1, vou trabalhar aqui na parte do meio, na segunda linha, né, com 0,618 e na terceira com 1 novamente, né? Tá? E aqui eu tenho a aplicação disso, ó. Tá? Então foi montado, enfim, né, a partir desta configuração aqui, né, para mim conseguir enxergar, né, e dar foco nesta parte central dessa imagem, né, porque o foco está aqui no celular, digamos assim, né, na imagem do celular, né. Então neste material aqui, né, tá? Então só para mostrar assim de maneira bem simples, né, uma possibilidade. Aqui fotografia, eu coloquei outros exemplos para vocês, né? Então aqui olha como é que está o enquadramento, enfim, né? Tá? Ó, considerando partindo ali do olho do coelhinho, tá? Aqui, né, considerando o rosto da menina, a mesma coisa, tá? Considerando aqui a espiral, tá, gente? E aí por fim aqui eu coloquei para vocês de maneira mais prática. Então, como que eu faço então, né? Como é que eu vou construir esse retângulo, né? E vou chegar então na minha espiral áurea, né? Tá? Então aqui basicamente é só tentando trazer um passo a passo. Depois a gente vai exercitar ali, tem 2 exercícios que nós vamos fazer logo adiante ali, mas só para poder ilustrar isso para vocês, né? Tá? Eu vou desenhar um quadrado, tá? Seguindo aqui o meu passo a passo, tá, gente? Eu vou marcar o centro desse quadrado. Tá aqui. Tá? A partir disso eu vou marcar então o ponto M e o ponto E. Tá? E aí com o centro no ponto M e o raio ME, eu vou traçar um arco. Tá? Isso a gente vai fazer logo depois, ali no primeiro exercício. Tá? Fiquem bem tranquilos. Ó. Aí eu vou estender a lateral do quadrado até encontrar o círculo. Tá? E vou fazer o fechamento. Aqui eu já tenho então um retângulo, tá? Então a partir do quadrado eu consegui construir o meu retângulo. Tá? Tá aí o meu retângulo áureo. Agora então com a ponta seca no vértice do retângulo. Tá? A partir do arco eu vou fechar então o outro retângulo, tá lá, né? E aí eu vou seguindo, gente, ó, com o meu compasso, né? Ó, e vou gerando então a minha espiral. Tá? Então aqui, ó, de maneira bem simplória, né, gente? Só para poder mostrar como que eu faço isso. Então, assim, tudo que vocês viram até agora de forma mais específica, dá para dizer assim, dentro de polígonos ali, né? Agora a gente vai tentar aplicar um pouquinho, mas aqui considerando agora a proporção áurea, tá, gente? Então eu coloquei para vocês também aqui algumas referências, tá? Eu indicaria principalmente esse primeiro material aqui, que é o material da Kimberly aqui, né? Que é a geometria do design, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aí na câmera. Eu tenho ele aqui em casa. Aqui eu coloquei também alguns sites para vocês, tá? Que tem exemplos. Aí, como eu disse antes, eu complementei isso com vários materiais que estão lá no fórum, tá? Então tem vários vídeos, tá? E aqui também tem outros livros, né? Tá? Como esse aqui, então, da Pilar, e também o do Wong, né? Que é mais focado aqui, né? Na questão da forma e do desenho, tá?
Então também tem um pouco das relações aí, né? Mas enfim, como materiais complementares para vocês aí, tá, gente? Então, gente, eu coloquei aqui duas maneiras da gente poder então fazer a nossa proporção áurea aqui, né? Tá? Então, o primeiro exemplo é justamente considerando então o meu retângulo áureo, né? E nesse caso aqui eu vou partir do lado menor, que é a situação que eu trouxe ali no material teórico para vocês ali, né? Então, para a gente poder aplicar de maneira mais prática isso, né? Então, eu coloquei como informações aqui o AB, que vai ter o valor de 4, tá? E vou trazer a escala 1 para 100. Aqui eu não escolhi nenhuma escala diferente, tá? Só para a gente poder ilustrar aqui, né? Então eu vou começar desenhando o quadrado, tá, gente? Então, se eu tenho a medida de 4 aqui, né, eu vou conseguir fazer o quadrado. Então vocês já aprenderam a fazer o quadrado, né? Então a gente fez aí nos exercícios anteriores, tá? E aí eu vou traçar uma linha diagonal, tá? Essa linha diagonal vai ser da onde, gente? Ó, vai ser do centro do AB, tá? Então aqui do meio, tá, gente? Até o vértice dele em cima, ó. Tá aqui, ó. Tá um pouco fraquinho aqui porque eu escaneei, né? Eu fiz o desenho no caderno, escaneei para vocês, tá? Mas tá aqui essa minha diagonal, tá? E aí simplesmente com o compasso, tá? Eu vou traçar o arco com a medida da diagonal, tá? Então vou colocar então a minha ponta seca aqui no meio, tá, gente? E o grafite aqui no D, e simplesmente eu vou traçar esse arco que está aqui, tá? Aí depois, é claro, com os meus esquadros, né, gente, tendo um como apoio aqui, né, coloco o outro aqui como referência, né, para poder traçar então o restante do meu retângulo, né, gente? Então já vou ter então, no caso, a medida que faltava aqui, né, para mim poder achar então, no caso, o lado maior do meu retângulo, né? Então, como eu falei aqui, né, eu estou construindo um retângulo áureo conhecendo o lado menor. O lado menor é justamente o lado do quadrado, tá? Então, se eu fosse seguir fazendo a espiral logarítmica aqui, basicamente eu seguiria a partir daqui, como está lá no exemplo anterior, tá? Dentro do material teórico ali, né, gente? Mas eu partiria, enfim, desta sequência aqui, tá? É só continuar o desenho. Então, para a gente poder conferir isso, gente, então assim, ó, eu coloquei então assim inicialmente como a gente constrói e aqui para a gente ver se realmente fecha com aquela parte teórica que eu trouxe para vocês anteriormente, tá? Então aqui, ó, o que eu falei antes, né? O lado do quadrado eu vou multiplicar por 0,618, tá? Então, como o lado é 4, eu vou multiplicar e vou achar esse valor aqui, ó, 2,472, tá? O lado maior eu vou dividir então por 1,618 e eu vou ter que encontrar o lado do quadrado. Então vamos ver aqui, ó, 4 mais 2,472 dividido então por 1,618, tá? Então o resultado para mim vai ter que ser 4. Vocês podem depois conferir aí, né? Façam com a calculadora, né? Tá? E confiram para ver se está batendo, né, gente? Então assim, eu estou mostrando para vocês então tanto graficamente quanto através aqui da matemática, né, que realmente a gente consegue fazer então a aplicação da proporção áurea aqui, né, tá? Então, o segundo modelo, construir o retângulo áureo conhecendo-se o lado maior, tá? Então eu tenho a B agora aqui com 6 e a escala 1 para 100. Então eu vou traçar a reta B e vou fazer a mediatriz. Aqui está a minha mediatriz, tá? Com o compasso e a medida que vai ser igual a metade de AB, então por isso que eu fiz a mediatriz antes, a partir então do ponto B eu vou marcar o ponto 3, então aqui ó, ponta seca aqui no B, e vou riscar ali e vou achar o meu 3. Do ponto 3 com a mesma abertura, tá? Eu vou traçar o arco 1, tá? Então vou colocar aqui, né? Com a mesma abertura, vou traçar o primeiro arco. Depois eu vou traçar então uma reta oblíqua, ligando então os pontos A e 3. Está aqui o ponto A e eu vou ligar até o ponto 3 lá em cima, que eu achei. Na intersecção então entre a reta, tá? Tá aqui, ó, onde pegar então o meu arco com a minha reta. Eu vou traçar então o arco 2 a partir do meu ponto A, tá? Então esta vai ser a minha abertura, né? Onde tiver a intersecção aqui,
ponta seca aqui no A, o grafite aqui. Vou riscar então e vou achar meu arco 2. A partir então do arco 2 eu tenho lá o ponto C que faltava, né? E aí é só fazer então a finalização do meu retângulo, tá? Para poder conferir isso daí, gente, tá? Lado maior, vou dividir por 1,618 e vou achar o lado do quadrado. Então vamos ver. 6 é a medida do meu lado maior, dividido por 1,618, eu vou ter que achar 3,7. Ou seja, vou fazer o desenho aqui, né, para poder testar então graficamente para ver se funciona essa proporção áurea, né, se existe esta relação aqui entre os seus elementos, tá? E aí eu vou testar depois matematicamente através, enfim, desta fórmula, né, se o valor de 3,7 vai fechar aqui com o valor que eu vou encontrar graficamente no meu desenho. Tá, gente? Então, estas são as duas maneiras que eu tenho então para poder fazer então um retângulo áureo, tá? Então, através do lado menor e depois através do lado maior, tá? É isso aí.